é o nosso refúgio e fortaleza. Antes de pedirmos qualquer coisa, adore. A ameaça está lá fora, mas não temam, Ele é o nosso refúgio. Deus, pode sentar no seu lugar. Glória a Deus pela sua vida. Que noite maravilhosa, poderosa. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado nessa noite. Vou dar meu tudo aqui nessa noite. É isso. Vocês são muito loucos, porque vocês estão aqui hoje. Chovendo, vento, previsão de tempestade. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Vocês são tudo maluco. Eu pensei, vai só eu na igreja hoje. Eu cheguei aqui e encontrei o Bruno. Ó, eu e tu aqui, Bruno. Vamos fazer o culto, eu e tu. Não vai vir ninguém hoje. Vocês estão tudo maluco. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus é o cara, Jesus é lindo. Eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Amém, vamos embora, vamos para cima. Glória a Deus pela sua palavra. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui nessa noite. Nós estamos aqui, Ele está aqui. O seu Espírito Santo está caminhando no meio da igreja. Essa é a promessa de Deus. Quando João, ele tem a visão na ilha de Patmos, ele vê alguém semelhante a um homem. E esse alguém semelhante a um homem está caminhando no meio dos 7 candelabros. Os 7 candelabros representam a igreja, eu e você. Ou seja, o Espírito Santo, ele caminha no nosso meio. O Espírito Santo, ele está aqui nessa noite, ele está nos observando. Ele está vendo os nossos corações, se estão sedentos ou não, se estão ansiosos ou não pela sua palavra, em ouvir a sua voz. A Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está pronto para ouvir o Espírito Santo nessa noite? E que bom que é Ele que vai falar. Porque se fosse eu, coitado de você. Não tem pena de você. Ainda bem que não é eu, mas é o Espírito Santo de Deus. Ele sim fala. Ele sim tem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu já estou pregando, é assim, desse jeito. Ele é o caminho, a verdade, a vida, é o único caminho. Ele é a verdade absoluta. Ele é a vida eterna. O mundo diz que não existe uma verdade absoluta, que a verdade é relativa. Isso é pregado na filosofia. Eu já estudei filosofia, já estive na universidade estudando isso. E dizem, a verdade não é absoluta. Mas se enganaram eles. Existe uma verdade que sim é absoluta, e essa verdade se chama Jesus. Ele é a verdade. As suas palavras são verdadeiras e fiéis. As palavras dos homens podem ser palavras malditas, palavras que maldizem, que falam mal, que difamam. Palavras dos homens são mentirosas, enganosas. Você talvez já foi enganado por alguém, já mentiram para você, porque essa é a essência da carne do homem, milita para o pecado. Mas existe uma verdade que é intrínseca, que é fiel, que é verdadeira, e essa verdade é Jesus. Tudo que procede de Jesus, da sua palavra, é a verdade absoluta dele. E nós temos essa verdade disposta a todos nós. Podemos ouvir a verdade sobre todas as coisas. Você quer saber a verdade sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre as suas perguntas, sobre as suas incertezas? A resposta está em Jesus. Jesus é a resposta que nós precisamos. E o interessante é que as respostas de Jesus estão na sua palavra, que nos são reveladas através do Espírito Santo de Deus. Se você quer tirar as suas dúvidas, encontrar respostas, procure a Jesus, olhe para Jesus. Ele é a verdade. Eu não tenho a verdade, os homens não têm a verdade absoluta, mas Jesus é a única verdade que é certa, é verdadeira, é fiel. É essa verdade que nós buscamos todos os dias. Diante do que nós estamos vivendo, nos nossos dias terríveis, confusos,
nós precisamos olhar para a verdade de Jesus. O que Ele está falando para nós hoje? O que Ele quer falar através da sua palavra diante dos nossos dias turbulentos? E isso me faz lembrar uma palavra nessa noite, que se encontra no Salmo 46. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Salmo 46 é um cântico maravilhoso, o cântico dos filhos de Corá. É um cântico que nos ensina muitas coisas. Um dos hinos mais lindos compostos da Bíblia Sagrada. É interessante que a Bíblia não identifica o ambiente histórico desse salmo, mas tudo faz com que nós entendamos. As circunstâncias se adaptam perfeitamente quando o rei Ezequias e o profeta Isaías enfrentaram o ataque dos assírios contra Jerusalém, a ameaça daquele povo contra Jerusalém. Então aqui está esse hino que define talvez esse contexto, e acompanhe comigo por favor a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir, a espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Deus, abre o nosso coração nessa noite, Senhor, para compreender as maravilhas, as revelações intrínsecas da tua palavra. Essas palavras que podem nutrir o nosso coração, a nossa alma nessa noite, e fazer revigorar a nossa fé mais uma vez, e fazer para que possamos olhar diretamente para o Senhor, e somente para o Senhor, diante das ameaças. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Toda glória e honra ao teu nome. Amém. Meus irmãos, esse salmo começa com uma adoração a Deus, com uma exaltação a Deus, com um conhecimento de Deus. O salmista começa dizendo assim: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele abre esse salmo com uma declaração de quem é Deus. Ele abre esse salmo, ele inicia ele com uma exaltação, com uma doxologia, com uma reverência, com um apontamento de quem é Deus. Ele começa o hino exaltando a Deus, ele começa a oração exaltando ao Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aqui é uma declaração que está no plural,
Ou seja, é para o povo daquele contexto, assim como também é para o nosso contexto, para todos nós. Deus é o nosso refúgio, Ele é nosso. Ele abre esse hino, essa oração com uma declaração do conhecimento de Deus. Nós precisamos, antes de mais nada, a primeira coisa é buscar conhecer a Deus, conhecer quem Deus é de fato. É por isso que as nossas orações devem começar com adoração, devem começar com gratidão. Antes de pedirmos qualquer coisa, adore. Antes de pedir qualquer intervenção de Deus, o exalte. Porque quando nós iniciamos a nossa adoração, quando nós iniciamos a nossa oração com adoração, com gratidão ao Senhor, nós já estamos proclamando a nossa fé que nós temos nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Grave essa palavra, esse Salmo 46 na tábua do seu coração para o resto da sua vida. Porque agora o Salmo começa a complicar um pouco. Ele diz: por isso não temeremos. Ele abre com uma declaração de Deus, de quem Ele é. E agora ele fala: por esse motivo nós não vamos ter medo. Eu imagino o salmista falando esse salmo, esse hino, por uma multidão de gente. Olha, gente, não temam, calma, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A ameaça está lá fora, mas não temam, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós estamos dentro dos muros nos protegendo, mas não é os muros que nos protegem, é o Deus que é toda a fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então vem o versículo 2: por esse motivo nós não vamos ter medo. Sabe o que está nos faltando nesses dias? É declarações do conhecimento de Deus, de quem Ele é, e não da circunstância em que nós estamos. Não olhe para baixo, para a circunstância, mas olhe para o alto, para a fortaleza, para o socorro bem presente, para aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Olhe para Jesus, Ele que pode intervir por nós. Não adianta olhar para baixo, para os lados. Não, olhe para cima, contemple a glória do seu Criador, contemple aquele que pode estender as mãos e nos segurar bem forte e nos tirar de qualquer poço tenebroso. Aplauda Jesus, igreja. Por isso não temeremos. A ameaça está lá fora. Os assírios estão prontos para invadir a nossa cidade. Oh, o que faremos? E agora? Mas ele agora fala de coisas piores. Ele diz assim: ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Meu Deus, que caos! O salmista, ele está falando de um caos total. Águas rugindo, inquietação das nações. Meu Deus, montes estremecendo. É um caos terrível. E é nesse contexto que agora vem a resposta diante dessa toda tormenta em sua volta, águas rugindo, montes estremecendo. Agora vem um contraste a partir do versículo 3, do versículo 4. Diante, primeiramente, da adoração a Deus, revelação do seu conhecimento no versículo 1. Agora o versículo 2 e 3 falam sobre coisas terríveis, um caos total. E agora no versículo 4 vem o contraste com o versículo 2 e 3. O versículo 4 diz assim: há um rio
cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada dos Altíssimos. Versículo 5: Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus o ajudará desde o amanhecer. Agora o salmista está dizendo: diante de tudo que nós estamos vivendo, enxergando, temendo, eu quero dizer para vocês que há um rio de alegria de Deus que passa no nosso meio. Toda vez que a Bíblia fala sobre rio, está falando sobre a alegria do Espírito Santo. Uma das características do Espírito Santo, um dos elementos do Espírito Santo, é a água na Bíblia. A água representa a lavagem pela sua palavra no Espírito Santo. A água representa vida, que sacia a nossa sede. E o próprio Jesus, Ele diz: vem e bebam de mim, e vocês serão saciados. A água representa provisão. Não existe vida sem água. 71% da terra é composto de águas. Águas, rios, lagos. E Deus deu uma ordem para que a terra se estabelecesse, dividisse os céus, porque Ele é o dono de toda a água do mundo. Ele é o dono de toda a terra do mundo. Ele é o dono de todo o universo do mundo. Tudo é dele, foram criados pelas suas mãos. É interessante que Deus sempre se preocupou com o seu povo, para que não lhe faltasse água. Porque a cidade, Jerusalém, no qual nós estamos lendo o contexto, não foi criada perto de um rio. Isso era um problemão. Não tinha água para o povo. Mas agora o rei Ezequias tem uma ideia do céu. O rei Ezequias foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele cria uma estratégia, ele constrói uma tubulação que fazia com que os mananciais de Gion, do vale de Cedron, viessem desembocar-se dentro de Jerusalém, no famoso tanque de Siloé. Esse mesmo tanque em que Jesus curou um cego de nascença. O cego nunca tinha visto a luz do sol, mas mal sabia ele que diante dele estava a luz do mundo. O cego nunca tinha enxergado luz alguma, natural, mas a primeira luz que ele enxerga é a luz espiritual, a luz eterna, a luz que ilumina todo o ser e traz clareza para a nossa mente e fogo para o nosso coração. A luz é Jesus. E onde essa luz passa, as trevas se dissipam. Aonde essa luz está, a escuridão vai embora. É a luz que você precisa para acabar com a escuridão da sua vida. Seja qual seja o quarto da sua vida que está escuro, Jesus pode iluminar, trazer clareza, discernimento, entendimento do que você está vivendo agora no seu contexto. Talvez o seu contexto é parecido com esse salmo. Você está no meio de tormenta, de caos, de dúvidas, de incertezas. Só existe uma solução: o rio de alegria, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio agora não está mais fisicamente na terra de Deus, na sua cidade, mas sabe onde está esse rio agora? Esse rio agora está dentro de cada um de vocês, de cada um de nós, porque a palavra de Deus diz que do seu interior fluirão rios de alegria. Há um rio de Deus dentro de você. A alegria está dentro de você. Eu falo para uma pessoa aqui nessa noite: você chegou triste aqui, mas vai sair alegre. Você vai sair feliz, contente, porque hoje o rio de alegria do Senhor te alcança nessa noite. Jesus te diz: beba, vem beber. Filha, beba, se sacie nessa noite desse rio de alegria, e nunca mais volte a ter sede.
É esse enchimento que nós precisamos, desse rio de alegria, da água do Espírito Santo. É por isso que nós insistimos na palavra de Deus e no enchimento do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios dessa água, para que também nós possamos jorrar para os nossos irmãos. Só jorra a água do Espírito quem está sendo cheio dele todos os dias. Meus irmãos, para mim estar aqui nesse púlpito, eu não cheguei aqui por acidente não, mas eu tenho uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, e eu amo a palavra de Deus. Eu amo estar na sua presença. Eu estava falando para o Bruno aqui, Bruno, eu estou vivendo um tempo muito maravilhoso com Jesus, porque eu acordo de madrugada orando, sentindo a presença de Deus, eu levanto de manhã falando em línguas estranhas, eu tenho sede e fome da palavra, eu sinto a presença do Espírito Santo de manhã cedo, quando eu acordo, quando eu vou dormir. Meu Jesus, o que está acontecendo? Mas eu quero mais. Eu oro todos os dias: Senhor, eu quero mais, eu quero Tua glória. Assim como Moisés pediu para ver a Tua glória, ele foi incansável, insaciável. Eu digo para o Senhor: Deus, eu quero mais, eu quero ver a Tua glória. É por isso que eu estou empolgado nessa noite. Muitos pensam talvez: hoje o pastor vai estar desanimado, tem pouca gente, não vem quase ninguém. Gente, eu estou enlouquecido pelo Espírito Santo. Eu quero mais, não importa se tem 2 ou 3 ou 4, Jesus está aqui. Ele está aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. Ela não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Versículo 6: as nações se enfurecem, os reinos se abalam. As nações se enfurecem contra a igreja de Deus. A gente fala tanto sobre fobias, mas a maior fobia de todas é a cristofobia. Sempre foi, mas nunca foi falado. Sabe por quê? Porque crente não reclama quando está sendo xingado, está sendo confrontado, não reclama quando está sendo perseguido, porque essa é uma promessa bíblica também. É um prazer padecer por Cristo. As nações estão enfurecidas contra o povo de Deus. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Há uma raiva instaurada através de Satanás contra a igreja de Jesus. Sabe por que é tanta raiva contra a igreja? Porque a igreja de Jesus é triunfante, é vitoriosa, é inabalável, porque Jesus está no meio dela. Então o diabo tenta contra a igreja, contra a sua vida, contra a sua família, contra tudo que se chama pelo seu nome, porque ele sabe o seu final, ele sabe o seu destino, ele sabe que no final tudo vai terminar bem, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória está em Jesus e não em nós mesmos, mas a nossa vitória está naquele que venceu o inferno, a morte, e que vai pisar na cabeça do diabo. A Bíblia diz que Deus vai matar Satanás apenas com o sopro da sua boca. Em outras traduções diz que Deus vai destruir Satanás com o bafo da sua boca. Não há uma queda de braço entre o diabo e Jesus, como muitos falam. Não existe isso. O diabo não chega na unha do pé de Jesus, ele não tem poder algum perto de Jesus. Uma palavra de Jesus muda tudo. Jesus disse: haja luz, e houve luz. A criação se deu através da palavra de Deus. Da sua palavra tudo foi criado. E Ele também sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que diz o livro de Hebreus. Ele sustenta nossas vidas, Ele sustenta o nosso caminho, a nossa fé. Então nessa noite, permaneça firme, seja constante. Comece a declarar
antes de reclamar, antes de murmurar, diga: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Não temerei coisa alguma. Faça declarações com a sua boca, porque elas chegam até o céu. Nós precisamos orar ao Senhor constantemente. E eu quero dizer para vocês, muitos dizem muita oração, muito poder, mas na verdade não é somente isso. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 17, diz assim: confessai os seus pecados uns aos outros e orai uns aos outros. Então o versículo continua dizendo: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe por que as nossas orações não são respondidas muitas vezes? Porque nós não confessamos nossos pecados, não confessamos as nossas debilidades. Nós não dizemos: Deus, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo. Então a Bíblia diz que quando nós confessamos e quando nós oramos um pelos outros, é por isso que nós pedimos oração. Coisa boa receber oração. Eu amo receber oração. Eu amo quando dizem: pastor, deixa eu orar por você. Mas pode orar quantas horas você quiser. Eu fico de joelho aqui. Pode orar. Precisamos orar um pelos outros. Precisamos confessar pecados. Sabe por quê? Porque daí então nós nos tornamos justos, justificados. Então a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe por que as pessoas querem a oração do pastor? Porque a oração do pastor geralmente é eficaz, porque ele é um justo. É simples. Você quer que a sua oração seja eficaz? Seja justo. Seja transparente com Deus de quem você é. Confesse seus pecados uns aos outros. Nós precisamos viver um tempo de confissão de pecado, para que possamos orar uns pelos outros, sermos perdoados e justificados. E então as nossas orações, as suas orações terão poder, através do Espírito Santo de Deus. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 8: vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. O convite para nós agora é: contemple as obras do Senhor na sua vida. A pergunta que eu te faço nessa noite, meu irmão: traga à memória aquilo que Jesus já fez por você no passado. Com certeza Ele já fez muito. Traga à memória aquilo que Ele já fez por você, os livramentos, as dúvidas sendo encerradas. Traga à memória as curas, os testemunhos, as suas tristezas que viraram alegria. Traga à memória a sua salvação. Jesus te salvou, Jesus te curou, Jesus te limpou, Jesus te resgatou. Traga à memória aquilo que Jesus fez no passado, e saiba que Ele pode fazer de novo no presente e muito mais além. O convite de Deus é para nós: vinde, contemplai as obras do Senhor. Contemple aquilo que Jesus já fez pela sua igreja. Quantos livramentos, quantas guerras, quantas vezes tentaram calar a igreja de Jesus, quantas vezes mataram os profetas, quantas vezes mataram e perseguiram os irmãos e ainda perseguem, mas a igreja permanece intacta, porque a promessa de Deus é fiel e continua sendo fiel. A promessa é: tu és Pedro, mas tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não adianta. A igreja de Jesus é inabalável. Não adianta. Jesus está no meio dela.
Jesus está conosco. Contemplai as obras do Senhor nessa noite, meu irmão. Versículo 9, Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Um dia, Jesus vai acabar com toda essa bagunça da terra aqui. Jesus vai acabar com toda essa bagunça terrível que está acontecendo. Nós olhamos para Sodoma e Gomorra, meus irmãos, nós não chegamos, Sodoma e Gomorra já não chega aos nossos pés, nós já superamos eles. Um dia Deus vai acabar com toda essa bagunça, mas nós estamos com Ele. A vitória é certa, está tudo certo, não há o que temer. Versículo 10 diz assim para nós: aquietai-vos, e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora o salmista está dizendo para nós, Deus está dizendo para nós: fiquem quietinhos, não mexam em nada, não façam do seu jeito, não façam na força do seu braço. Aquietai-vos, fiquem quietos, só contemple aquilo que eu farei, aquilo que eu estou fazendo. Entregue tudo a mim, confie ao Senhor, as demais coisas Ele fará. Meus irmãos, aquiete o teu coração nessa noite para contemplar as obras do Senhor. Aquieta minha alma, aquieta a tua alma nessa noite, meu irmão, fica tranquilo. Jesus está dizendo para você: te acalma, respira, olhe para mim, me contemple nessa noite, me contemple na sua vida. Eu já fiz antes, eu vou fazer de novo. Apenas olhe para mim, não olhe para as nações enfurecidas, não olhe para a terra estremecendo, não olhe para o mar rugindo. Olha para Jesus, o Deus Todo-Poderoso, que é exaltado no céu, é exaltado na terra. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Ele é o dono do mundo, é o dono do universo, Ele controla tudo pelas suas mãos poderosas. Calma, aquieta-te coração nessa hora. Dê uma ordem para o seu coração: coração, aquieta-te, porque Jesus, Ele traz calmaria para nós. Jesus trouxe calmaria em meio à tempestade diante dos discípulos, que estavam apavorados. Mas sabe o que Jesus faz diante das nossas tempestades? Ele vem pisando em cima delas. Jesus pisa em cima das suas tempestades. Se você olhar para Ele, Ele está vindo em sua direção. Contemple Jesus vindo em sua direção nessa noite, meu irmão. Contemple Ele segurando você pela mão, assim como Ele fez com Pedro, que duvidou e começou a afundar, mas Ele pegou pela sua mão e o salvou. Jesus pode pegar você pela mão nessa noite e tirar de toda essa tormenta que você se encontra, de toda essa tormenta sentimental, de toda essa sua dor constante. Ele pode pegar você pela mão nessa noite. Ele diz para você: aquieta-te, acalme-se, fique tranquilo, contemple as obras das minhas mãos. Se coloque em pé nessa noite, igreja. Obrigado, Jesus, por essa noite poderosa, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, que é tão simples, foi tão simples, mas tão profunda. O Salmo 46 nos ensina tanto, Jesus. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos. O Senhor está dizendo para a tua igreja nessa noite: não temas.
mas contemple as minhas obras. Jesus está pegando pessoas pela mão nessa noite. Jesus está abrindo os olhos nessa noite para contemplar a sua beleza, para contemplar as suas obras, para saber que Ele é o dono do mundo, é dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa alegria. Jesus, eu oro nessa noite para que a Tua igreja seja cheia do Teu Espírito Santo. Eu oro agora, Espírito Santo, eu te peço, vem com o Teu rio sobre nós. Deus, molha a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito nessa noite no Teu Espírito Santo. Batiza-nos no Teu Espírito Santo com água nessa noite e também com fogo. Deus, eu vejo corações aqui em chamas nessa noite. Eu vejo corações com fogo aquecendo o seu peito, ao ouvir as Tuas palavras. Corações estão sendo aquecidos agora. Espírito Santo, o Senhor preparou essa noite para nós, para cada um que veio aqui nessa noite em meio a essa chuva, mas que não olhou para as circunstâncias, mas pessoas vieram aqui nessa noite em busca de uma palavra de resposta, e o Senhor está falando, o Senhor está respondendo. Há muito mais profundo para que possamos ir. Nós não nos contentamos com água nos tornozelos, nos ardelhos. Nós não nos contentamos com água nos joelhos. Nós não nos contentamos com água nos lombos. Espírito Santo, nós queremos nadar em Ti, nadar nesse rio de alegria. Espírito Santo de Deus, há uma obra sendo feita aqui nessa noite. Corações despedaçados estão sendo trocados por um novo coração. Eu vejo pessoas voltando a amar. Eu vejo pessoas voltando a se amar, porque nem assim se amavam mais. Eu vejo, Jesus, corações sendo aquecidos para voltar, Jesus, a exercer o Teu ministério, para exercer os Seus dons. Espírito Santo, aquece os nossos corações ainda mais nessa noite. Espírito Santo, aquece a Tua igreja agora com fogo. Nós estamos sendo batizados com água do Teu rio, e nós também queremos o fogo do Teu Espírito Santo. Vem com fogo nessa noite, Espírito Santo. Batiza com alegria nessa noite, Espírito Santo. Batiza com convicção das fé nessa noite. Espírito Santo de Deus, que acalma o coração, que traz a paz que excede todo o entendimento. Eu vejo a paz do Espírito Santo pairando sobre nós essa noite. Eu vejo a calmaria da paz de Deus pousando sobre você. Eu vejo a nuvem do Espírito Santo pousando sobre você. Eu vejo o maná descendo dos céus, trazendo alimento para você, novo. Esse maná tem todo dia tem comida nova. Esse maná é a palavra de Deus. Eu vejo água descendo dos céus. Essa água é o Espírito Santo. Tem todo dia para você, tem todo momento, tem toda hora, de
madrugada, de manhã, de noite. Ele quer que o seu rio jorre sobre você. Seja saciado. Você foi tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.